Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e também bom dia a quem nos está a seguir em casa. Nós celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja, e é bom realçá-lo, criada a partir do sonho, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje celebramos na igreja a transfiguração do Senhor. O Evangelho vai-nos falar, neste tempo de Quaresma, que somos convidados a fazer penitência, fazer sacrifício, a jejuar, a olhar para este acontecimento. Jesus leva 3 discípulos para mostrar a sua glória. E é isso que nós hoje somos convidados, sobretudo, a olhar para a glória de Jesus Cristo, para a glória eterna. É para aí que Cristo nos aponta, é para aí que Jesus Cristo nos guia. E neste sentido, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus quis pôr à prova Abraão e chamou-o. Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. Deus disse: Toma o teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde oferecerás em holocausto num dos montes que eu te indicar. Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele. Depois, estendendo a mão, puxou o cutelo para degolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do alto do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, Senhor, respondeu ele. O anjo prosseguiu: Não levantes a mão contra o menino, não lhe faças mal algum. Agora sei que na verdade temes a Deus, uma vez que não me recusaste o teu filho, o teu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres no silvado. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto em vez do filho. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe:
Por mim próprio te juro, o oráculo do Senhor, já que assim procedeste, e não me recusaste o teu filho único, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. E a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas, porque obedeceste à voz de Deus. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados.
Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Daqui a pouco chegará o seu Padre Leo Berne, que irá para o confessionário que nós construímos na Capela da Assunção de Cristo dos Milagres, para atender de confissão, sobretudo aqueles que têm disponibilidade de se confessar em inglês. Portanto, ele daqui a pouco, durante a missa, no final, mais para o fim, vai chegar e vai ficar até à missa das 11 em inglês, para atender cada um de confissão neste tempo de Quaresma. E permitam-me que eu comece as minhas palavras por mencionar o nome de todos os irmãos da nossa comunidade, que foram imigrantes, que chegaram a esta terra e que foram pessoas de comunidade, de família, com valores, mas que já partiram e que partiram durante esta semana que termina hoje. Portanto, hoje começa outra, mas estes são desde o domingo passado até ao dia de hoje. Em 1984, nesta semana, partiu Manuel Silvano Amorim. Em 1987, José Valente Braga. Em 1996, Álvaro Marques Oliveira Júnior. Em 1996, António Raposo de Souza. Em 1998, José Maria Soares. Também em 1998, José de Melo Arruda. 2001, João da Silva Almeida Fragoso. 2006, Maria dos Anjos Melo. 2012, Maria Helena Souza Furtado Viveiros. Em 2015, Maria das Mercês Sodre. Em 2019, João Manuel Raposo Vieira. Portanto, lembramos-nos e damos graças a Deus pelas suas vidas e pedimos por eles e agradecemos todos os convívios, todas as riquezas, tudo aquilo que recebemos deles. Hoje, neste domingo, na primeira leitura, o Senhor chama Abraão ao monte para sacrificar o seu filho, para fazer uma experiência com Abraão, para ver a sua fidelidade. É uma leitura que nos pode parecer chocante, mas que chocante alguém pedir a um pai para sacrificar o seu filho. Mas não era isso que Deus queria. A grande lição é que Abraão nem o seu próprio filho, perante a fidelidade a Deus, recusou. Portanto, Deus não queria o sacrifício, queria pôr em prova Abraão. E nós, na nossa vida, muitas vezes somos colocados à prova, apesar de não sermos capazes de ver isso, e vemos como maldade, fazemos más interpretações, maus juízos, maus julgamentos, e às vezes não é nada disso que está em causa. Deus precisa de pôr-te à prova nos momentos difíceis. Quando nós ultrapassamos um momento difícil da nossa vida, a vida é mais bonita, é muito mais bonita. E é isso que esta lição do Antigo Testamento, portanto, nos dá e coloca Abraão como o pai dos crentes. E hoje Abraão é o pai de 3 grandes famílias de crentes: dos judeus nascem os cristãos, os católicos, e depois com todas as famílias evangélicas que se separaram ao longo do tempo, zangados com isto e com aquilo, com as mais variadas
e também os muçulmanos. A grande questão entre os muçulmanos e os judeus é o túmulo do pai Abraão. Abraão tinha 2 filhos. Os judeus dizem que são filhos e herdeiros de Isaac, e os muçulmanos dizem que são filhos, são descendentes do filho da escrava, e portanto guerreiam por causa do túmulo do pai Abraão em Jerusalém. E até aos nossos tempos. E no fundo, diz de uma forma muito simplista, é assim, tem sido assim ao longo dos tempos. E todos têm razão, porque os 2 povos são filhos de Abraão. Mas hoje nós somos convidados a olhar para a transfiguração do Senhor. O que é que o Senhor nos quis dizer com chamar 2 apóstolos e levá-los ao cimo do monte? E aparece um acontecimento muito estranho. Por um lado, a Igreja convida-nos neste tempo de quaresmal a viver em sobriedade, em jejum, penitência, e por outro lado esta festa, esta transfiguração de Jesus. O que é que significa isto? O que é que a Mãe Igreja nos quer dizer com isto? Não seria, é uma das interrogações, não seria mais adequado de colocar este texto da transfiguração depois da Páscoa? Tanta glória, tanta luz, tanto esplendor neste tempo de oração, penitência, esmola e combate espiritual, luta interior, porque a Quaresma é sobretudo uma luta interior dentro do nosso coração. Nós sermos capazes de vencer o chamamento para o bem e a luta para o mal. Portanto, nós temos como que 2 forças sempre dentro do nosso coração, e esta luta que é travada dentro de nós e que precisamos de saber-la vencer. E esta passagem da transfiguração, Jesus Cristo quis preparar os discípulos para verem um pouco da sua glória, para os animar. E aquilo que sabemos é que a vida destes apóstolos nunca mais foi a mesma. A entrega de Pedro a Jesus nunca mais foi a mesma. Portanto, Jesus levou-os ao monte para se transfigurar diante deles. Nós vivemos num tempo, no nosso tempo e sobretudo nas últimas décadas da nossa vida, em que se fala muito de ciência. Fala-se muito de ciência, mostrar tudo. E reparai, tudo é ciência se for para destruir Deus, a religião, tudo. E às vezes não passam de disparates, não passam de perguntas. Tudo é ciência. Tudo. Graças a Deus, tudo o que for para destruir Deus da nossa cabeça, Deus do coração dos homens, para nos afastar de Deus, o nosso mundo tem ciência para aí a todos os gostos. E às vezes não, a ciência parte do porquê. O cristão tem que se interrogar, o cristão tem que saber porquê, o cristão tem que buscar respostas, mas nem tudo é ciência. Nem tudo é ciência. E nós precisamos de saber parar. Ainda esta semana, alguém sobre as aparições de Fátima vinha que um cientista que explicou cientificamente aquele fenómeno. É normal que nós, como pessoas de ciência, como pessoas do nosso tempo, procuremos entender, mas agora dizer que a ciência, os porquês, as interrogações, a busca, não, isso não é ciência. A ciência é a demonstração definitiva de que uma coisa é verdade. Isso é que é ciência. Não são os porquês, as questões que nós colocamos. Isso não é ciência. Isso é o caminho. E nós vivemos num tempo cheio disto. E nesta Quaresma devemos refletir. Tudo o que for contra Deus, tudo o que for contra as verdades que nós acreditamos, tudo o que for é ciência. E ponto final.
E nós precisamos também de pôr um ponto final nestas atitudes. E esta transfiguração do Senhor quer nos dizer algo. E Jesus pediu segredo. Disse aos apóstolos: não digais nada até que o Filho do Homem não entre na sua glória. E porquê? Eu não sei. E vós também não. Mas certamente uma das razões é esta confusão. As interpretações que se fariam se a maior parte das pessoas soubessem. E portanto o Filho do Homem esperai até a ressurreição e depois logo sabeis interpretar. Isto é para os preparar para o grande acontecimento. E nós, diante da transfiguração do Senhor, temos que aceitar o testemunho dos apóstolos. Aquilo que nós sabemos é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nos veio preparar e guiar para o reino eterno. Ainda ontem, no Evangelho de ontem, sábado, falava do radicalismo do amor, perdoar aos inimigos. Jesus Cristo veio nos dizer que Deus é assim. Deus perdoa tudo. Perdoa, e Jesus é que nos mostrou quem é o Deus. Deus que perdoa. Tem que haver da tua parte, porque foste criado com liberdade. Deus foste com liberdade. Tens que querer ser perdoado. Tens que mostrar que queres ser perdoado. Não é ir acreditar que se vai comprar uns pozinhos e pronto. Não. Deus fez-te livre. Tu tens que tomar a decisão de querer ser perdoado. E esta transfiguração, no meio da Quaresma, a Igreja, ao longo da história, ao longo dos tempos, quer nos dizer que o nosso fim não é neste nível, mas no nível de Deus. Apesar de não entendermos, toda a nossa vida vai ser uma busca, toda a nossa vida vai ser uma procura, o tentarmos entender. Mas é aflitivo hoje ouvir as pessoas falar de ciência. E quando estamos a chegar a um tempo, na última década, sobretudo na última década, se o Padre Lío já está aí, se alguém estiver, poderá ir conversar. Na última década, o mundo não tem entrado pelo nível da ciência. É o que os grupos querem. Este grupo quer isto é bem. O grupo que está no poder quer isto, é o bem. E nós estamos a viver um tempo que nem sequer a ciência está interessada para olhar para a ciência. Nós estamos a viver num tempo assustador. Um tempo que não sabemos quais são os valores. Para onde é que nos podemos figurar perante a nossa vida? Fala-se muito de ciência para usar a ciência para aquilo que eu quero, para levar para onde eu quero. E certos grupos estão completamente a manipular tudo, incluindo a ciência, a falar de ciência quando não é ciência. Eles sabem que não é ciência. Mesmo a respeito desta pandemia que nós estamos a viver, olhai o que se tem dito, e nós não sabemos nada cientificamente, nada. Uns falam para a direita, outros falam para a esquerda, outros falam, e cientificamente não nos podemos, e tanta coisa que tem sido apresentada como ciência. E o importante é que o cristão saiba olhar para o fundamental, neste tempo conturbado, neste tempo perdido, neste tempo em que, se nós não nos estivermos unidos, nós não olharmos para o fundamental da vida, para Deus, a humanidade pode estar em perigo de se perder. Porque neste tempo é uma balbúrdia intelectual, uma balbúrdia de pensamento, uma balbúrdia de poder,
uma confusão a todo género. E nós não nos podemos desviar daquilo que é fundamental. E o fundamental não sou eu, não sou aquilo que eu penso. O fundamental é Deus. Não é aquilo que tu pensas, não é aquilo que alguns nos querem impor. O fundamental é Deus. E nenhum de nós sabe o que é fundamental. Aquilo que sabemos é que Jesus Cristo nos veio preparar para a sua glória. E na transfiguração que nós hoje celebramos, dizer-nos que o nosso caminho não é para andarmos com medo, para termos receios, para andarmos abatidos, massacrados perante a realidade, mas olharmos para a glória de Deus, apesar de haver um esforço tão grande para fecharem as janelas, para fecharem as portas que abrem para a realidade de Deus. O nosso mundo hoje parece que está preparado para bloquear Deus. E no dia em que celebramos esta transfiguração, no meio da Quaresma, então saibamos olhar para aquilo que é fundamental e que Jesus Cristo nos veio preparar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. O Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professa sobre o batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Deus Pai que está nos céus, pedindo-lhe pela mediação de Jesus Cristo a graça de escutar a sua voz, e imploremos humildemente. Ouvi-nos, Senhor. Para que a nossa diocese e as suas paróquias escutem a voz do Espírito que as convida a converterem-se claramente ao Evangelho. Oremos, irmãos. Para que da nossa pátria e em todo o mundo surjam homens responsáveis e decididos que trabalhem pelo bem dos cidadãos. Oremos, irmãos. Para que os cristãos do Oriente e do Ocidente sejam homens e mulheres de fé como Abraão e obedeçam sempre à voz de Deus. Oremos, irmãos. Para que os doentes que estão em agonia acreditem no grande amor que Deus lhes tem e se entreguem nas mãos do Salvador. Oremos, irmãos. Para que os membros desta comunidade paroquial recebam a luz de Cristo transfigurado e vivam sempre na presença do Senhor. Oremos, irmãos. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Esta oblação, Senhor, lava os nossos pecados e santifica o corpo e o espírito dos vossos fiéis, para celebrarmos dignamente as festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar com o testemunho da lei e dos profetas que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos do céu, proclamamos na terra a sua glória, dizendo numa só voz: Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que pertenceram às nossas famílias, que
foram nossos amigos, todos aqueles que queremos lembrar e que adormeceram na esperança da ressurreição, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Alimentados nestes gloriosos mistérios, nós vos damos graças, Senhor, porque vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos bom dia, bom domingo e boa semana, e também agradecer àqueles que nos acompanharam através da internet e convidá-los mais uma vez para se inscreverem, e muita gente se tem inscrito, muito obrigado, e rezarem connosco neste tempo de Quaresma. Nós, à sexta-feira, faremos a Via Sacra antes da missa, às 5:15. Não podemos fazer a Via Sacra como é tradicional, mas fazemos uma meditação, acompanhando Jesus. E também ontem fiz uma gravação na Capela de Assunção de Cristo dos Milagres, a primeira Quaresma com a capela renovada, uma pequena meditação que em casa toda a gente poderá acompanhar, e é uma forma de estarmos em comunhão com o Senhor Santo Cristo dos Milagres na sua capela nesta primeira Quaresma. Portanto, está o vídeo feito e é uma forma também de rezarmos neste tempo de Quaresmal. Desejo então bom domingo, boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.